Oi, sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Pós Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá, possaceiras, possaceiros e possfaceires. Eu sou a Stephanie. No ano passado a gente fez um episódio sobre os livros obrigatórios para o vestibular da UFSC, que foi um sucesso, super rendeu, principalmente no nosso canal no YouTube. E esse ano a gente resolveu voltar a fazer isso porque a gente percebeu que há uma necessidade das pessoas que vão prestar vestibular. Mas antes a gente quer lembrar que isso não substitui a leitura dos livros, né, que vão cair na prova. Então se vocês já leram os livros, assistam esse vídeo para relembrar antes do dia da prova e tudo mais. E a gente também promete que dessa vez a gente não vai levar 7 minutos para começar a falar sobre os livros, como a gente fez no ano passado. Inclusive, uma ouvinte muito legal foi lá no nosso canal no YouTube e comentou que a gente só começava a falar de verdade depois de 7 minutos. Então, um grande beijo para essa ouvinte e vamos lá. Oi, gente, eu sou a Carol e vamos direto ao assunto, né? As provas do vestibular 2023 vão acontecer agora nos dias 10 e 11 de dezembro. E as obras literárias obrigatórias são Pauliceia Desvairada, do Mário de Andrade, Crônica para Jovens de Amor e Amizade, da Clarice Lispector, Ânsia Eterna, Contos, da Júlia Lopes de Almeida, Boca do Inferno, da Ana Miranda, Negro, do Cruz de Souza e Fazenda Modelo, do Chico Buarque, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses livros e vamos dar os nossos palpites do que a gente acha que pode ser o ponto forte dessas obras e que pode cair no vestibular, né? Então vamos lá! Eu vou começar falando do Ânsia Eterna, Contos, da Júlia Lopes de Almeida. No episódio do ano passado, a gente já falou sobre esse livro, porque ele caiu já na prova de 2022 do vestibular da UFSC. E eu dei o meu tradicional chilique contra a Academia Brasileira de Letras, falando sobre esse livro, porque a Júlia foi uma das fundadoras da Academia Brasileira de Letras, junto com Machado de Assis, né? Ela é contemporânea dele. Ela foi uma mulher muito revolucionária para a época dela, ela foi a única mulher ali presente na criação da academia, mas ela não pôde ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras pelo fato de ser mulher. Esse ano eu não vou dar chilique sobre isso, mas se vocês quiserem ver é só voltar lá no episódio do ano passado e eu vou diretamente falar um pouco sobre a Júlia e sobre o livro, né? Sobre a Júlia, ela nasceu no Rio de Janeiro em 1862 e morreu em 1934. Ela era feminista, abolicionista, defendia o divórcio, os direitos civis e principalmente a educação formal das mulheres, que era uma questão bem restrita naquela época. Esse livro, Ânsia Eterna, é uma coletânea de contos da Júlia que foi publicada em 1903. Eu gostei muito desse livro, achei ele particularmente muito engraçado, assim. O conto que abre o livro, que é o que dá nome a essa obra da Júlia, ele fala muito do homem daquela época, do quanto aquele homem idealizava o casamento, a mulher, que era a mulher ideal para casar com ele. E assim, fica muito evidente que aquele homem quer uma serviçal e não uma companheira, né? E assim, imagina tu publicar isso em 1903, né? Publicar hoje é capaz de ter gente que torce o nariz, imagina naquela época. Então essa questão crítica aos homens da época, ao patriarcado, está muito presente no livro, mas é de uma maneira sutil, tá? Ela não tá lá de um jeito panfletário falando disso, ele é bem sutil. Outra coisa que eu gostei muito é que ela usa fantasia nos livros, tem contos bem fantásticos e até de horror. E um tema que aparece nesses contos fantásticos é a morte e a loucura. E aí ela consegue fazer assim um equilíbrio entre temas mais pesados e temas mais leves. E às vezes, mesmo falando de temas pesados, ela escreve de um jeito tão leve que você só percebe o peso quando você termina de ler, né? A Júlia fala muito de uma classe social pequeno-burguesa, assim, uma burguesia bem restrita e que tinha desejos de ascensão, desejo de se tornar a elite do país, né, naquele momento. E principalmente dos homens daquela época, né? Então essa crítica social à burguesia também está muito presente. Tem outros contos que eu destaco aqui, além do Ânsia Eterna, que são As Rosas e O Caso de Ruth, que são bem pesados e ela aborda temas como o estupro, a violência contra a mulher e inclusive o aborto. E também tem histórias fantásticas que flertam com o horror, como eu falei, como é o caso do conto Os Porcos. Eu dei uma lida num site chamado Querido Clássico, que descreve esse livro da Júlia da seguinte forma: figuras masculinas tendem a ser fonte de monstruosidade, exercendo nessas mulheres
um poder de escolha sobre suas vidas e mortes, ou sendo fonte de traumas. Então eu acredito que a abordagem do vestibular da UFSC vai ter relação com questão de gênero quando eles tratarem desse livro. Lembrando que o vestibular da UFSC, gente, ele tem uma questão de ele não abordar, mesmo nas questões de literatura, especificamente pontos literários da obra. Então talvez eles não falem, por exemplo, as características de um conto ou as características de um romance, de uma crônica, pode cair. Mas em geral o enfoque não é esse. Eles questionam também sobre aspectos sociais que são identificados naquela obra, o momento histórico em que ela se passa. Então é bem interessante estar atento a isso. E eles também cobram muita interpretação de texto. Então um livro como esse da Júlia, eu acho que todos os outros que estão nessa lista esse ano, é importante fazer uma leitura bem atenta à questão que vai cair na prova e interpretar aquela questão de um jeito crítico. Porque isso vai ser cobrado nos questionamentos. Sobre Ânsia Eterna é isso, Carol. É importante também lembrar que essa época que ela escreveu o livro, em 1903, ainda o movimento feminista ainda estava bem incipiente, bem no comecinho. Então, talvez não seja uma questão também, né, por isso que não pareça tanto no romance, né, mas de toda forma para a época já era bastante progressista, né. E era um movimento feminista branco ainda, né, que não incluía mulheres negras, então também é importante ter isso em mente. Isso. Bom, eu vou falar de Paulicéia Desvairada, do Mário de Andrade. Esse ano, em 2022, se comemora os 100 anos da Semana de Arte Moderna, que é um movimento que tentou criar uma estética cultural brasileira, baseada na identidade brasileira, né? E o Mário de Andrade é um dos pilares, né, desse movimento. Ele é ele é escritor, ele fazia música também, ele é um cara multicultural e estava ali imerso entre esses intelectuais que estavam fazendo esse movimento, né? Mas o Paulicéia Desvairada, ele foi escrito depois da Semana de 1922, Semana de Arte Moderna, e foi escrito no final desse ano, né? No final do ano da Semana de Arte Moderna. Mas de toda forma, esse romance, ele é considerado um marco porque ele reúne alguns dos pilares do que vinha a ser o movimento como um todo, de ruptura da estética europeia, enfim, que era dominante na época. E ele fala também sobre São Paulo. São Paulo estava vivendo um momento histórico muito diferente, estava saindo do período rural para se tornar uma cidade mais cosmopolita e mais diversa também, né? E o Mário de Andrade, ele nasceu em 9 de outubro de 1893. Essas datas também são importantes, né, do nascimento, para vocês terem uma noção do momento que a pessoa nasceu e o que ela viveu ali. Ele se chamava, na verdade, Mário Raul Moraes de Andrade. Ele estudou filosofia, mas ele largou a filosofia para estudar música. Ele fundou a Sociedade de Etnografia e Folclore e também passou por vários cargos públicos. Ele foi diretor do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, por isso essa presença dele tão forte, também esse caráter de você conseguir amplificar um movimento, né, fazendo parte também de cargos públicos. E ele também formou-se no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. E lá ele deu aula também, e por isso que também o trabalho dele, as obras dele também tem uma influência de música bastante forte em Paulicéia Desvairada. Por exemplo, a parte final tem uma referência muito forte de música. Eu recomendo ler o prefácio, porque no prefácio ele faz várias análises e reflexões sobre o movimento modernista, né? Ele fala um pouco sobre o que ele estava tentando dizer com aquela obra. Em alguns momentos ele fala até que as pessoas não entendem o que ele está escrevendo, porque ele não está só rompendo com uma forma de fazer poesia, mas também com a temática, com as regras, com o ritmo. Ele defende a liberdade de você fazer a poesia de uma forma que seja mais não sei se talvez pelo conteúdo seja a forma mais correta do que pela métrica e pela forma, né? Como outros movimentos. O que a gente pode prever é que esse contexto histórico do livro, que ele foi lançado, provavelmente vai ser comentado, provavelmente vai ser falado um pouco sobre a Semana de Arte Moderna,
A Semana de Arte Moderna também é um movimento que, embora ele propõe essa disrupção com a cultura elitista e europeia, ele também é elitizado porque são poucos os participantes também desse movimento, né? A gente vê pessoas intelectuais, né, e pessoas que também participavam da elite ali dentro do movimento, mas de toda forma foi importante para o Brasil porque era a primeira vez que os brasileiros, a primeira vez, entre aspas, né, assim, ficou registrado historicamente também, que é a primeira vez, porque a gente sabe que tem outros movimentos que ocorreram, mas que não ficou, que né, historicamente não são reconhecidos como tal, mas foi a primeira vez que teve um movimento com uma semana, com um evento mesmo, que se tratou sobre cultura brasileira dessa forma, que teve até repercussão no exterior. Voltando para o livro, eu imagino que o vestibular vai abordar o fato de ser um marco do modernismo, né, como eu falei, e além disso, essa mudança do formato também de poesia, né, não tem regra, ele não conta lá as sílabas, não tem rima, então é uma poesia completamente liberta de estilos e por isso que os poemas dele são considerados de vanguarda. E também tem uma aproximação do autor com a música, como eu já falei. E esse livro, ele reúne os pilares do movimento modernista, que o direito à pesquisa estética, por isso que lá no prefácio ele faz tantas divagações sobre a estética, né, sobre o que eles estão criando naquele momento. Atualização da inteligência artística brasileira, ou seja, quem que está ali nos palcos, quem que está no cânone também, ele questiona. E a estabilização de uma consciência criadora nacional, né? Então, o texto poético não é mais acadêmico, o texto poético é mais acessível, a linguagem está um pouco mais acessível. Só que você lendo lá o prefácio, você vai notar algumas referências, ele ainda usa estrangeirismos para falar, ele ainda se impõe como intelectual em vários momentos. E, enfim, eu acredito que talvez não vai ser colocado isso, mas é só para você ficar ligado também se você pretende se aprofundar com o estudo de literatura. E como eu falei, a inspiração é o São Paulo, Mário de Andrade é de São Paulo, ele estava admirado com aquela movimentação, né, que estava vivendo a cidade estava passando realmente por uma urbanização e com isso estava mudando desde a base econômica da cidade, né, do que ela se sustentava e até mesmo chegando pessoas de outros lugares, movimentando a cidade até se tornar o que é hoje, né, o principal centro econômico do país. Bom, acho importante destacar uma das poesias mais conhecidas desse livro, que é a Ode ao Burguês, porque é realmente ali tudo que ele está questionando, também se existia essa questão das pessoas terem acesso à educação, mas não terem a cultura, culturalmente pobres mesmo, então ele questionava isso também e ele fazia assim, ele era bastante irônico nesses poemas, né? Então eu vou ler só um trechinho, né, que ele fala: eu insulto o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, dono das tradições. Ai filha, o que te darei pelos teus anos? Um colar, conto e 500, cheirando a religião e que não crê em Deus, ódio vermelho sem perdão. Então ele está falando ali sobre essas pessoas que tinham muito dinheiro, que não tinham cultura, que eram tradicionalistas ainda, né, e ainda criavam os seus filhos, principalmente as mulheres, para serem mulheres de pessoas ricas e manter essa riqueza entre no mesmo núcleo, né? Basicamente é isso sobre Pauliceia Desvairada, não sei. O nome do poema podia ser Ódio ao Burguês. Ah, podia, né? Gostei. Bom, vou falar de outro autor que é um homem negro, assim como o Mário, que é o Cruz de Souza. Esse livro chamado Negro, né? Esse livro é uma coletânea do Cruz de Souza, que reúne poesia, prosa e correspondência, então é muito interessante porque tem toda a riqueza da obra dele aqui. Foi feita pela professora Zilma Gesser Nunes, do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas da UFSC, e lançado em 2019, então é super recente essa coletânea da professora Zilma. E eu gostei muito desse livro porque você vai se aproximando do Cruz de Souza conforme você avança na leitura, né? Então ele começa com poesia, aí vem prosa e aí vem as correspondências. E a poesia, diferente do que o Mário faz no modernismo, o Cruz de Souza aqui nesse momento, ele é muito ligado à métrica, né? Lembrando que o Cruz de Souza é considerado o pioneiro do simbolismo no Brasil, né? Então essa questão estética da poesia era uma coisa muito forte da obra dele.
Só que aí depois, quando vai pra prosa, você já vê, né, um poeta livre também disso, né, usando versos livres e tudo mais. E na correspondência mais ainda, né. O Cruz de Souza é catarinense, né, a UFSC tem essa tradição de sempre ter pelo menos um autor catarinense entre as obras obrigatórias no vestibular. E você descobre, assim, que o Cruz de Souza era um poeta abolicionista, mas muito mais do que isso, ele era uma pessoa com nojo de escravista, assim. Ele tem essa raiva, tem deboche, tem coisas muito fortes, assim, no texto dele. E eu achei sensacional. Eu vou ler um trecho de um poema, do poema que abre o livro, tá, gente? Que ele já começa, assim, com os dois pés. Tá cheio de post-it. Que se chama Escravocratas, o primeiro poema do livro. Ó trânsfugas do bem, que sob o manto régio, manhosos, agachados, bem como um crocodilo, vivei sensualmente à luz de um privilégio, na pose bestial de um cágado tranquilo. Eu rio-me de vós e cravo-vos as setas, ardentes do olhar, formando uma vergasta, dos raios mil do sol, das iras dos poetas, e vibro-vos a espinha enquanto grande basta. O basta gigantesco, imenso e extraordinário da branca consciência, o rútilo sacrário, no tímpano do ouvido audaz não me soar. Eu quero em rude verso, altiva damastórico, vermelho colossal, de estrépito gongórico, castrar-vos como um touro, ouvindo-vos urrar. #paz. Nas palavras da professora Zilma, esse livro configura uma amostra da forma como o poeta tratou o negro em sua produção, seja em sua condição de escravizado, em cenas de dor e humilhação, seja na condição de poeta emparedado por uma sociedade preconceituosa, seja em textos que evocam a sensualidade africana, a beleza e a volúpia dos prazeres carnais. Então é muito interessante porque assim, o Cruz de Souza nasceu aqui em Floripa, iniciou a produção dele aqui, já escrevendo poemas e também publicando nos jornais, né, crônicas e tal. E ele vai para o Rio de Janeiro querendo buscar esse espaço numa elite intelectual brasileira, ele queria esse reconhecimento. E também assim, ele nasceu aqui em Floripa, ele era filho de ex-escravizados, mas ele recebeu o apoio de uma família rica aqui da época para ele poder estudar, então ele teve estudo, né? E ele foi pra lá achando que os espaços iam se abrir pra ele, porque aqui todo mundo reconhecia que ele era um cara muito talentoso. E ele chegou lá e não encontrou esse acolhimento, porque ele era um homem negro, o racismo impediu que ele tivesse o reconhecimento que ele merecia, né? E nas cartas que ele escreve, que tem aqui nesse livro, inclusive pro Virgílio Várzea, que também é um nome muito reconhecido aqui da literatura local, ele fala dessa dificuldade que ele encontrou e ele faz essa avaliação crítica de que o racismo afetou o reconhecimento dele. E ele também se refere muito à herança africana das pessoas negras, que é muito bonito, né, de falar da vida que essas pessoas levavam na África antes de serem sequestradas e trazidas para o Brasil para serem escravizadas. Apesar de ele não ter o reconhecimento que ele merecia e queria ter lá no Rio, foi lá que ele lançou os dois livros mais famosos dele. O Missal, que é em prosa, e Broquéis, em poesia, ambos em 1893. E a crítica literária aponta Broquéis como o livro que inaugurou o simbolismo no Brasil, né? Então tinha essa questão formal, essa preocupação formal na poesia dele, e as características do simbolismo, né? De também trazer uma coisa mais mórbida, né? De trazer um pouco de realismo para a poesia e tal, e era muito interessante. Em 1898, quando ele tinha 36 anos, gente, na minha idade, ele foi se tratar... A minha idade, o cara já tinha feito tudo isso. Ele foi se tratar da tuberculose em Minas Gerais, ele estava bastante doente, já era casado, tinha 3 filhos, a mulher dele estava grávida do 4º filho. Ele foi para Minas se tratar da tuberculose e ele não resistiu à doença e acabou morrendo. E tem uma coisa muito triste dessa história, que tu pensa, já era reconhecido como o cara que inaugurou o simbolismo no Brasil, era uma pessoa muito, muito importante para a literatura da época, um intelectual respeitado, e o corpo dele retornou para o Rio de Janeiro num vagão de trem destinado ao transporte de animais. É muito triste isso. Hoje aqui em Floripa tem o Museu Cruz de Souza, que conta essa história, né? Também tem muitos escritos dele ali. E em 2019 foi inaugurado do lado do museu um mural de 30 metros pintado em homenagem ao poeta. Hoje também recomendo essa visita para vocês conhecerem um pouco mais sobre ele. A gente precisa sempre pensar na importância que o Cruz de Souza tem, né, para a nossa história.
me correu agora que talvez tenha questões comparando, né, o Mário com o Cruz e Souza, porque o Mário, já pelo poema que a Stephanie leu, já deu para notar que a linguagem mesmo era algo que o Mário já questionava, e também o Mário também tinha essa questão da cor, né? Ele demorou muitos anos para que declarassem que ele era negro, né? Também. Então acho que provavelmente tenha alguma ligação entre os dois. Assim como Machado de Assis, né? E também, aí falando do que pode cair da prova, né, que eu esqueci de comentar, eu acho que nesse caso, excepcionalmente, pode cair alguma comparação de gênero literário, assim. O que tem na poesia, que não tem na prosa, que não tem na correspondência, né? Porque é um livro só que traz 3 gêneros diferentes, né? 3 gêneros textuais diferentes. Então, na questão desse livro, eu acho que pode ter algo nesse sentido. Agora eu vou falar de Crônicas de Amor, Crônicas para Jovens, de Amor e Amizade, da Clarice Lispector. É um livro que já caiu no ano passado. A gente já falou sobre esse livro no episódio que a gente gravou em 2021. Mas é uma seleção de crônicas da Clarice, né, publicadas em jornal. É um livro bem simples e fácil de leitura. Sobre esse livro, provavelmente vai falar sobre gênero também, acho, literário, porque as crônicas da Clarice também provocam uma mudança no que se conhece por crônica. Muitas crônicas curtas, ela também trata sobre alguns temas bem... Essa seleção em particular, ela fala sobre amor e amizade, porque ela escreve também muitas vezes crônicas em homenagem para amigos, homenagem para amores. Então é a Clarice um pouco mais aberta para falar sobre pessoas que ela conhecia, né? A Clarice, ela é uma figura da nossa literatura, mas até um pouco tempo atrás ela era bastante enigmática. Quando ela esteve viva, ela sempre fazia questão de não falar muito sobre si mesma. Existia até uma lenda de que ela era estrangeira, né? E ela sempre se colocava como escritora brasileira. Ela, apesar de ter nascido na Ucrânia, ela veio pra cá com 2 anos, né? Ela sempre falava 2 meses porque ela reduzia a idade. Ela tinha uma questão que ela não gostava que soubessem muitos fatos históricos da vida dela, assim. Então ela mentia, ela inventava coisas, até as crônicas dela, muitas vezes a gente não sabe o que tem de real ali da Clarice e o que não tem. Mas esse livro traz, ela traz para a crônica também um pouco um olhar filosófico que é permanente na obra da Clarice. Ela está sempre filosofando sobre questões complexas, né, como relações humanas, sentimentos. Ela faz reflexões longas sobre situações corriqueiras. Então o espaço no jornal ali, como ela tinha que entregar o texto com uma regularidade, ela usava como um teste, como experiência mesmo de escrita. E esse livro, ele mostra muito, muito isso, né? E essas crônicas, elas foram publicadas no Jornal do Brasil, depois que ela se separou do diplomata Mauri Gugel Valente. A Clarice, quando ela se separa, ela fica numa situação financeira complicada. O divórcio também não era algo que, né, enfim, na época que ela se separou não era uma coisa corriqueira também, e era mal vista, na verdade. Se ocorria esse divórcio, mas era mal vista. E ela ficou com uma situação bem complicada porque ela voltou para o Brasil. Eles estavam morando na Europa também, esqueci de contextualizar. Ela vem para o Brasil com os 2 filhos e é convidada para escrever para o jornal, e ela vê isso como uma fonte de renda e no fim acaba virando um exercício, tanto que no centenário dela foi publicado esse livro, que é todas as crônicas delas, né, que todas as crônicas do tanto que ela escrevia também. Mas nesse livro em específico é um livro basicamente inicial sobre a obra dela, para quem quer conhecer mesmo, por isso que ela é voltada para jovens também. Assim como o Mário de Andrade, ela também brinca com o texto, também subverte o texto. Ela às vezes coloca o conto dentro das crônicas, que era uma coisa não comum. E também ela às vezes escreve sobre textos sobre própria crônica, sobre o formato do texto, né? Ela faz
ela fala sobre, cita o Rubem Braga, ela fala sobre outros autores que ela admira, outras pessoas que ela gostaria de ser igual, ou outras pessoas que ela encontra, conta histórias sobre essas pessoas, né? E reúne muitas conversas também com amigos e tal, e a gente conhece um pouco da vida dela, do entorno, embora ela seja bastante reclusa. Esse livro, essas crônicas, elas foram escritas no início da ditadura, entre 1967 e 1974, no governo Médici. Então, elas eram ignoradas pela censura porque eram escritas por mulher. E também porque a escrita da Clarice também é bem complexa, introspectiva, então a interpretação de texto não era forte da censura. Mas ela usa bastante, ela fala também sobre feminismo em alguns momentos, ela questiona algumas coisas também. A Clarice, ela não é uma escritora considerada super politizada, mas é porque a política dela era uma forma um pouco mais introspectiva mesmo e não tão fácil de interpretar. Não tem muita discussão social nos textos dela, mas ela fala também sobre como é se tornar referência no espaço onde é dominado por homens, né? Que mais? Eu acho que a Rufsky manteve esse livro dentro da lista, porque a Clarice continua sendo bastante lida, né? Continua sendo bastante estudada. Ela fez 100 anos, né, em 2020 e ainda continua sendo celebrada por isso. E ainda é uma escritora que faz parte ainda do início, embora ela seja bastante complexa, ela ainda faz parte assim dessa fase inicial da leitura, né? Vocês provavelmente que estão aí no ensino médio sabem que essa escritora ela é sempre citada, né? Mas basicamente é isso desse livro e eu recomendo a leitura mesmo que seja por curiosidade. Eu vou falar agora sobre O Boca do Inferno, da Ana Miranda. Bem interessante que 3 autoras mulheres, né, caindo esse ano no vestibular da UFSC. Esse livro da Ana Miranda ganhou o prêmio Jabuti em 1990. Ela recebeu como autora revelação pelo Boca do Inferno. E é um livro que mistura ficção e história. Eu até já vi algumas descrições que dizem que esse livro é um romance biográfico ou um romance histórico. Acho que não é bem isso, assim, porque o que ela faz? Ela pega elementos da história do Brasil lá do século XVII, bem centrados assim no entorno do poeta Gregório de Matos, né, que tinha o apelido de Boca do Inferno, e ela ficcionaliza em cima daquilo. Então ele é muito interessante nesse sentido, assim, até porque a gente fica naquela curiosidade de saber o que é ficção naquilo que ela conta e o que é fato, né? Mas é um livro de ficção, gente, então isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, né? O cenário desse livro é a cidade de Salvador, lá no século XVII. Ele começa já contando a história de um crime político, assim, então é muito interessante, ela te prende assim, na leitura, trazendo essas coisas mais policiais e tudo mais. E eu tô lendo esse livro nesse momento e até agora o Gregório de Matos está ali, ele tá entre os personagens, ele é presente, mas não é um livro sobre ele, assim, é um livro sobre aquele contexto histórico, né? Também aparece outro autor da época, que é o Padre Antônio Vieira, também tá ali como um personagem bem secundário, mas é citado. E tem uma coisa que eu tô achando muito interessante que ela faz, nos momentos em que o Gregório aparece, que ela coloca como se fosse uma fala dele, algum trecho de uma poesia dele. E aí ela vai fazendo essa mistura, né? Porque é um romance bem tradicional, assim, bem clássico, né? Mas ela vai misturando isso, e aí ele fala as coisas e todo mundo fica, nossa, como fala bem, assim, muito, muito interessante. Então tem essa cidade de Salvador ali, que é marcada por crimes políticos, libertinagem, corrupção, e também pela literatura, né? Que está se construindo no Brasil, ainda seguindo muitos moldes da Europa, né, como tudo no Brasil naquele momento, né, mas eu confesso que eu fiquei pensando um pouco sobre como que ele é absorvido por adolescentes que estão indo prestar o vestibular, assim, né, porque tem esse... Não é à toa que o Gregório de Matos tinha o apelido de Boca do Inferno, né, gente, ele era muito satírico e muito ácido e ele falava mal de todo mundo, né, então tem isso, assim, né, nessa história, e tem muita palavra de baixo calão e muita coisa, enfim, ali. Que eu acho bem legal, tá? Mas, né, eu fico assim um pouco na dúvida em como isso é abordado em sala de aula e como é que isso vai ser tratado no vestibular. Eu acho que a UFSC pode fazer
pedir que o estudante avalie o que é contado naquele livro de uma maneira crítica, né? Então, analisando esses aspectos políticos da história e tudo mais. O uso da sátira para fazer a crítica social, né? Que não é aquela crítica escancarada, né? Ela acaba ficando um pouco mais nas entrelinhas. E também é uma coisa que é muito interessante nesse livro, que é isso da intertextualidade, né? O fato dos poemas do Gregório aparecerem dentro da narrativa do romance, de ser um livro que conta a história de uma pessoa da literatura, né? Então tem essa metalinguagem ali. Eu acho que pode ter essas duas linhas, uma análise do contexto histórico e social e essa questão da intertextualidade na narrativa da Ana Miranda. É isso. Tá, eu vou falar agora sobre Fazenda Modelo, que é o livro do Chico Buarque, que está dentro da lista também do vestibular. É a primeira obra literária do Chico Buarque. O Chico estava muito jovem, né? O Chico nasceu em 44 e esse livro foi publicado em 1974. Ele já atuava na música também, talvez tenha alguma coisa também envolvendo Mário de Andrade e Chico Buarque, os dois tinham relação com música. Mas o Chico estava escrevendo muitas músicas que estavam sendo barradas pela ditadura e ele resolveu escrever um livro e publicou esse livro, Fazenda Modelo, que passou pela censura, curiosamente. Esse livro foi publicado também no auge da ditadura, também no governo do Ernesto Geisel, então aí as crônicas da Clarice e o livro do Chico no mesmo período. O estilo, na verdade, é uma novela, não é um romance, né? E o autor chama de novela pecuária porque os protagonistas são bois e vacas. Inclusive até se acredita que esse livro tenha passado pelo crivo da ditadura justamente porque não são pessoas que são protagonistas do livro, são animais. O gado, né? Na época ele foi lançado, se comparou com a Revolução dos Bichos de George Orwell, mas o Chico falou numa entrevista no Pasquim, na época ele não tinha nem lido esse livro e não sabia nem do que se tratava, foi uma coincidência, mas tem um paralelo sim com a obra do George Orwell, porque enquanto aqui eu peguei uma fala do Rinaldo de Fernandes, doutor de teoria e história literária pela Unicamp, ele fala que enquanto a Revolução dos Bichos satiriza uma ditadura de esquerda, a Fazenda Modelo satiriza uma ditadura de direita. Então esse livro tem uma técnica também textual bastante interessante, porque o Chico ele mistura alguns elementos, ele usa linguagem jornalística também em alguns trechos, e a história é a seguinte, né? É uma fazenda que foi comandada por um boi chamado Juvenal o Bom, e ela quer ser um modelo de sociedade perfeita, né? Que tudo funciona com muito progresso econômico, e as coisas, mas ao mesmo tempo com muita repressão de liberdade de expressão, repressão também de se controla desde a alimentação dos animais até como que eles vão se reproduzir, tudo muito limpo, muito higiênico, muito aparente, né? Como a ditadura na época estava sendo, né? Então o Chico ele usa esse recurso de usar os animais para criticar o governo diretamente e consegue publicar essa obra no mesmo momento, né? O Juvenal ele fica ali tentando coordenar esse grupo, né? Esse rebanho, para que eles se reproduzem, que eles sejam também animais de alto nível, né? Então tem um personagem também que é bem importante, que é o Boiabá, que é o reprodutor, que é o que gera o maior número de sêmen, que insemina várias vacas, né? As vacas são muito reprimidas, elas são sempre conectadas à sensualidade, à sexualidade, por isso elas quase são proibidas assim de conviver na sociedade de uma forma livre, né? Quase não, elas são mesmo, né? Então ele tem toda essa linguagem para falar sobre também criticar o moralismo da época também, que é bem comum, e faz uma conexão, eu acredito que a UFSC pôs esse livro para fazer uma conexão dos últimos anos de governo que a gente viveu com esse moralismo aí hipócrita que a gente viveu nesses últimos anos.
Então, o que mais? Ele também fala do conservadorismo também, né? Como eu comentei. A ausência da voz dos pobres, né? Porque o rebanho quase não tem voz, só o Abá é o mais citado, mas também você não sabe nada sobre os animais, assim, de personalidade. Ele cita algumas coisas também sobre as vacas e tal, mas é muito superficial. Você sabe também sobre o Juvenal ali, sabe que também tem coisas que são da dinâmica do poder, né? Então, o poder, pessoas que estão em alto nível da elite tomando decisões pelo povo, que acaba se habituando àquilo, né? Um exemplo disso é a alimentação, como eu comentei, eles começam a mudar a alimentação, os bois começam a primeiro a questionar, mas depois eles continuam comendo aquilo, o que foi servido, porque acreditam que essa é a realidade, e muitas vezes isso que acontece quando a gente cai nessa dinâmica de não questionar o que a gente está vivendo. Então, eu acredito que também esse tipo de questão vai entrar também dentro das questões referentes a esse livro. E também as mulheres, eu acho que o livro, ele fala muito assim como essas mulheres como um símbolo do que é sujo, do que é inadequado, do que é provocante. Então elas têm que ser mantidas, ele separa as novilhas, né, das vacas reprodutoras. Tem toda uma questão também de machismo bem clara ali, e é bem indignante assim, né, se você faz o paralelo com uma sociedade normal, assim, o Chico é bem irônico nesse ponto, assim, né. Eu acho que a UFSC fez muito bem de colocar esse livro, porque o Chico Buarque, ele é lembrado muito pelo Estorvo, por Benjamin e pelo Irmão Alemão, mas essa obra aqui, trazer ela para o vestibular nesse momento, ela é muito importante. Não é uma leitura fácil, eu achei o texto bem complicado assim de ler, de engatar ali, entender um pouco a forma que o Chico escreve. Ele já era um escritor muito talentoso, ele foi muito reconhecido assim por isso e é reconhecido até hoje, mas não é uma obra muito tranquila de se ler, e eu acredito espero que o Chico continue escrevendo, assim, porque achei que ele usa a linguagem de uma forma muito inteligente e às vezes até bonita, assim, também usando um pouco da linguagem da música também nas escritas dele. Muito bem? Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio, que ajude as pessoas que vão prestar o vestibular esse ano na Universidade Federal de Santa Catarina. A gente também quer lembrar de vocês de assinarem a nossa newsletter. Os links vão estar na descrição desse vídeo e também nos tocadores onde o episódio vai estar disponível. Lá a gente vai colocar os links para os livros e outros links extras de conteúdos relacionados a isso, que também podem ajudar vocês na hora da prova. É isso, obrigada e até a próxima. Até mais, beijo.